Para falar sobre isso, a gente recebe mais uma vez a bruxa Dai aqui com a gente, para nós fazermos o nosso quadro Encanto de Bruxa. Bom dia, Dai, Muito tudo bom bem? dia, bênçãos plenas para você, Edu. Pra gente. Bênçãos plenas para todos vocês também. Vim falar dos nossos pontos de energia, né? A gente precisa tanto estar cuidando da saúde hoje, estar cuidando da nossa espiritualidade também, né? Como o Edu falou, esses pontos são tão importantes para a gente manter a nossa vida funcionando plenamente, né? E hoje eu vim falar de sentimentos e ações que fazem isso tudo desandar, né? Que atrapalham os nossos pontos de energia. Vim ajudar vocês com isso. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Muito legal. Então já estamos aqui com essa bancada montada, né? Cada vez que a Dai vem aqui, a gente tem todos esses itens, porque num determinado momento nós vamos fazer um feitiço, é isso? Vamos, já que é pra gente arrumar tudo, tirar tudo que tá errado da nossa vida, a gente vai fazer um feitiço hoje para desatar os nós. Uau! Todo mundo precisa, né, galera? Então vamos desatar os nós. Precisa de muita coisa para fazer esse feitiço? Não, eu trouxe algumas coisas aqui simples que a gente tem em casa mesmo, tá? Alecrim é uma coisa que a gente usa bastante aí nos nossos feitiços, quando faz feitiço de limpeza, quando faz para saúde também. Uma velinha branca normal, tá? Velinha branca normal. Coloquei só um castiçal pra gente deixar ela paradinha aqui. Um cordão, um barbantinho, uma cordinha, qualquer coisa que dê espaço suficiente para fazer 7 nós. Tipo isso assim. que a gente vai precisar, isso aí. Ó, gente, um cordão, tá? Então é simples, um cordão para dar 7 nós, Sim. castiçal, vela e alecrim. E alecrim, um olhinho ou óleo de coco, né? Que a gente pode ter em casa aí. Isso aqui também a gente usa para tudo, né? Óleo de coco é maravilhoso. É ótimo. Ou até mesmo uma essência, qualquer coisa que a gente possa usar para grudar o alecrim na vela. A gente fala que vai vestir a vela, então a gente vai vestir a vela com alecrim para iluminar, para limpar ali o ambiente antes de fazer os nossos pedidos para desatar os nós, jogar as coisas ruins e embora. Então Bora. vamos aproveitar, até porque no final do ano, né, gente, tudo que a gente quer entrar em 2023 sem nós na vida. Né? Prontinho para coisa boa. Exatamente. Bom, depois vai ter atendimentos também com a bruxa Dai. Você quer mandar sua pergunta? Eu te convido a ir lá no Instagram, @programa Bom Astral, e você vai ver um post com a foto da Dai. Nos comentários você pode pôr a sua pergunta. Como hoje nós vamos falar de chakra, se você quiser simplesmente saber se os seus chakras andam bem ou não, você põe o seu nome completo e a sua data de nascimento nos comentários, que já já nós vamos pegar de lá para poder te responder. Bom, vamos começar falando dos chakras, então? Vamos sim, amor. Como você estava dizendo, nossos pontos de energia, né? Os chakras são círculos, né? A gente entende que são círculos, estão sempre rodando aí as nossas energias. Nós temos 7, são os principais, que geralmente a gente tem marcado em um monte de lugar, né? A gente vê aí as pessoas deixando um gráfico assim, ou até mesmo fazendo tatuagem, a gente vê elas deixando essa representação dos chakras de alguma forma, que é para manter o alinhamento, né? As nossas energias, elas fluem para cima. Então, esses centros de energia, eles têm que estar todos ali alinhados para que haja uma fluidez, né? Uma fluidez do seu próprio ser para que as áreas da sua vida e também os seus órgãos estejam em harmonia, tá? Porque a gente entende que ali desde baixo, a gente entende a complexidade de nós nesses pontos de energia, né? Que é quem eu sou, o que eu sinto, né? Como eu ajo, como eu amo, como eu falo, como eu vejo e o que eu entendo, né? Então, tudo isso tem que estar em harmonia para que a sua vida esteja em harmonia também. A vida financeira, o trabalho, os amigos, a família, os sentimentos, né? Então, todas essas coisas estão interligadas. Nós precisamos sempre estar com todos eles alinhadinhos para a nossa energia vital funcionar assim, de cima para baixo, sem problemas. Senão acaba que nem um cano entupido. E a gente vai precisar fazer algumas coisas, então, para
desentupir esse Aí, cano, né? Os exercícios que as pessoas costumam indicar de visualização dos chakras podem ajudar nesse caso, né? Ajudam. A gente tem as pedras que nós podemos colocar, né, em cada um dos nossos pontos para deixar ali um tempinho, fazer a pedra funcionar, colocando em harmonia esses pontos. Nós temos alguns chás, nós temos alguns banhos, nós temos, né, as mãos que a gente faz na yoga, né, onde cada um dos pontos traz um equilíbrio aí para esses chakras, mas nós temos também atitudes e pensamentos, que é o que a gente mais precisa usar, porque não adianta você ficar usando paliativamente, né, um chazinho, né, um mantra, se você não trabalha a harmonia constantemente. E é essa a questão, manter um maior tempo possível com eles alinhados. E para isso são as nossas atitudes, são os nossos pensamentos, né, que vão ajudar a sempre estar ali, mantendo bem alinhadinho. Quando é preciso, nós usamos os gráficos, nós usamos até, né, o reiki mesmo. Né, algumas pessoas do reiki fazem esse alinhamento de chakras, esses banhos, isso, mas é paliativo. O importante é a gente cuidar das nossas ações, dos nossos pensamentos, para manter sempre alinhado e para ter uma qualidade de vida melhor. Eu deixei algumas coisinhas aí que a gente pode fazer para tentar não desequilibrar esses chakras, tá bom? Ótimo! Nós vamos falar sobre cada um deles? Cada um deles, separei aqui, a gente vai começar lá de baixo pelo vermelhinho, tá? Bora lá, então, chakra básico primeiro, hein, galera? Vamos conhecer. Aí. Aqui, muito bem. O chakra básico, ele fala muito do que eu sou, né? E quando a gente está desalinhado nesse ponto, a gente esquece quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, o que eu quero da vida, porque perde uma concepção do que eu sou nesse mundo, né? O que eu vim para oferecer. Então, essa parte, quando está desalinhada, a gente perde muita coisa. A gente já não sabe mais o trabalho, já não quer mais, né, fazer planos, a gente começa aí se bloquear em outras áreas, como, por exemplo, ter muita tristeza, porque não tem a alegria de fazer algo, não tem a vontade, o entusiasmo de pensar em algo que eu posso fazer de diferente para o mundo. Então, isso a gente vai perdendo a nossa força. Com isso a gente perde um monte de coisa. Eu deixei aí alguns pontos, isso tudo eu deixo também lá no Instagram para vocês olharem com calma, tá? O equilíbrio eu coloquei que dá fadiga, dor, desânimo, tendências, né, suicidas, pessoas muito tristes, tristezas profundas. E o que bloqueia isso? Ter medo de tudo, né? Tem medo de ser quem é, tem medo de fazer algo novo, né? Ter medo de começar alguma coisa ou de simplesmente encerrar ciclos, né? É um medo que desbloqueia e precisa deixar de ter medo, tem que ter coragem, né? A coragem de enfrentar os desafios, né? Dos desafios da vida, da nossa própria consciência. Então, o que mais desalinha aqui é medo, é não enfrentar os medos. Tá? Então, você que é uma pessoa que tem muitos medos, muitos receios, provavelmente você está com esse chakra desalinhado. Tá, né? Desalinhado, tá bem para baixo, né? A gente tem a pessoa que encara tudo e que vai sem medo para tudo, a gente tem o extremo também. Mas geralmente é a gente deixar de ter coragem, sabe? De enfrentar esses medos. A gente vai deixando, empurrando com a barriga, e empurrando com a barriga é a pior coisa que a gente pode fazer, viu? Certo. Vamos pro próximo? Próximo. A gente fala agora do sexual, que alguns também chamam de umbilical, né? Esses são os nossos pontos aqui que tratam do sexual, né? E é dos nossos sentimentos também, né? As conexões que a gente faz com as pessoas também estão um pouco ligadas aí com esse chakra. Ele desalinha muito os órgãos sexuais, a saúde, tanto para mais quanto para menos. Para quem não tem libido nenhuma ou para quem desafoga todas as mágoas nesse setor da vida, né? Completamente descompensado, tá? A gente também pode ter problemas no setor urinário, quando isso aí tá desalinhado, quando esse setor da vida está, tá? Tem essa parte sexual também e os órgãos sexuais, tanto para o homem quanto para a mulher. Os testículos, os ovários, né? Tudo isso acaba em desalinho, né? Acaba se atrapalhando por conta do desalinho deles, né? E o que acontece? A gente trabalha com culpa. Quando a gente assume as culpas, tanto as nossas quanto as dos outros, que deveriam ser dos outros, mas a gente, né, traz pra gente essa questão da culpa,
a gente desalinha, né? E é necessário trabalhar o perdão tanto para outras pessoas, mas nesse caso aqui, é o perdão de si próprio, sabe? Olha, tudo bem, naquele tempo eu fiz aquilo com a cabeça que eu tinha, né? Aquele momento já foi, agora eu sou uma pessoa diferente, não vou cometer mais os mesmos erros. É parar de guardar culpa, né? De pensar que tudo foi porque eu fiz errado. Isso desalinha muito essa parte, né? Atrapalha muito, então, os sentimentos. Não só a vida sexual, mas é a vida afetiva com a pessoa que às vezes você troca, né? Esses carinhos, né? Que troca os sentimentos. Então, isso atrapalha os nossos centros. Então, é preciso perdoar, né? Perdoar principalmente a si mesmo. Então, a atitude correta para desbloquear esse chakra, né? O chakra umbilical, é você conseguir lidar melhor com o perdão, pegar mais leve consigo mesmo. Isso. Aí subindo, nós temos o chakra plexo solar, é isso? Exatamente, ele é representado aí como amarelo, né, nessa figura que nós temos aqui. E com ele a gente tem as trocas para com o universo, né? A troca para com as pessoas é no centro ali, a gente armazena energia. Então, se isso aqui está desalinhado, você também está desanimado. Tá sem querer fazer as coisas, tá sem querer conversar com gente, trabalhar esse social, né? E a gente trabalha o social para tudo, não é só amizade não, mas são os colegas de trabalho, são as pessoas que a gente encontra na rua, né? São pessoas que às vezes a gente presta um serviço, para tudo a gente precisa estar bem, porque nesse ponto aqui a gente também armazena energia, a gente guarda, a gente manda, né? Então é ali por isso que muita gente tampa o umbigo, fala, aqui tá muito cheio de energia negativa, vou tampar para tentar ali, né, não receber tanta coisa. Mas deixar isso aí é também um outro cuidado paliativo, a gente precisa trabalhar com outras coisas. Esse pontinho amarelo, ele fala de vergonha, né? Vergonha de fazer algo e todo mundo perceber, vergonha de ser diferente, vergonha de fazer algo que ninguém está fazendo, vergonha por vergonha, qualquer tipo de vergonha, né? De ser quem é também. Então esse é o momento de tentar o diferente, né? Ter Inovar. a consciência de quem é, exatamente, né? Ter a consciência aí de quem é, eu coloquei ali como a vontade de viver, que é a vontade de ser você, né? Que é deixar isso tudo para lá. Assumir você. Assumir, né? Não tem motivo nenhum para ter vergonha daquilo que é. Você sendo uma pessoa boa, você tendo um bom contato com as pessoas, cuidando, trabalhando dos outros, não tem problema nenhum ser quem você é. Vergonha total, às vezes, é uma questão de aparência, é uma questão física, não pode deixar a vergonha te impedir de fazer coisas. Essa é a maior dificuldade que você pode ter para o desalinho desse chakra. Se esse é o chakra do brilho, da luz, né, do sucesso, o importante é você assumir, né, e colocar para fora ali suas habilidades, Exatamente. né? Não ter medo de brilhar, né? É isso. É isso, esse é o nosso ponto totalmente brilhante. Seja brilhante também, não se importe com o que as pessoas pensam, você precisa tentar, sempre. Então falamos até agora de 3 chakras, né? Básico, umbilical, plexo solar e agora chegamos no do meio. Exatamente, agora a gente fala um pouquinho aí do cardíaco representado com o verde. Nós estamos falando das emoções, da forma como nós amamos, da forma como nós nos relacionamos também. Aqui ele fala muito sobre como amar sem esperar em troca. Amar verdadeiramente, sem esperar gratidão, sem esperar nada de uma outra pessoa. E quando a gente ama, com o coração puro, né? Então, quando a gente se atrapalha com esses sentimentos, quando a gente quer demais a outra pessoa, né? Quando a gente não trabalha esse bem que é amar, mas joga para um outro lado, o lado da necessidade, né? Da posse. Nossa, da posse, isso ciúme. Atrapalha demais, né? Uma outra coisa é trabalhar os sentimentos do dia a dia. A pessoa que reclama demais, ela tem isso muito bloqueado, porque ela não aceita a vida como é, ela não aceita as coisas, ela não aceita a pessoa, né? Ela não aceita muita coisa. Desculpa. Toma aguinha. Então, gente, esse é o chakra que fala dos sentimentos e de como você está lidando com o amor, o chakra cardíaco. Então, a importância aí é o que? A gente soltar mais, né? Não querer ficar no controle das coisas do ponto de vista emocional e pôr amor. Exatamente, tudo. É pôr amor e não esperar em troca. Não há necessidade de ter a troca, porque quando você ama esperando ter alguma coisa, então não é verdadeiro, né? A gente trabalhar essa leveza do amar.
Uma das coisas que atrapalha muito é essa questão da reclamação que eu estava falando, reclamar da pessoa, da vida, de tudo, né? A gente tem uma mania muito grande de enxergar assim as coisas e já querer reclamar, dizer, você tem que ser grato pelas coisas, né? Trabalhar e ser um pouco mais a gratidão. Olha, às vezes não saiu como eu queria, mas eu consegui muita coisa hoje. Não foi exatamente o resultado que eu esperava, mas eu tive resultado, né? Então, agradecer pelas pequenas coisas e parar de reclamar de tudo. O ato de reclamar atrapalha muito, deixa isso aqui congestionado, né? Deixa isso aqui apertado, nosso coração está sempre vendo tudo de ruim. Ou seja, vou utilizar o meu insucesso de hoje para o meu sucesso de amanhã. Para o sucesso de amanhã, né? Assim, uma coisa que não deu certo, ok, né? Não foi como eu queria, mas com esse aprendizado eu vou ficar ligado no dia seguinte para poder evitar. A gente aprende tudo, né? O importante é agradecer o que aconteceu, serve para entender, serve para aprender, serve para colocar a vida para frente e deixa a gente, né, mais esperto, mais inteligente, pronto para novas situações, né? Já sabendo lidar com aquilo. A questão é não reclamar no dia a dia. A reclamação, tem gente que guarda uma pulseirinha assim e instala, eu já vi, né? Já vi até com elástico. E vai isso, instala, que é para doer mesmo, que é você parar de reclamar, perceber o quanto você reclama por dia. A cada reclamação, né? A cada reclamação faz isso instala. Para reprogramação mental, gente. Exatamente, para você entender o quanto você reclama, porque às vezes a gente não percebe. E aí você vai começando, eu reclamei, bate, para quê? Para dar uma machucadinha. Ou ter que mudar de lado. Que aí dá um trabalho. Aí você começa a reclamar, né? Não reclamar. Reclamar menos. Para não ter que mudar de braço, não ter esse grande problema. Tá. Aí do cardíaco, vamos para o próximo chakra, que é o laríngeo. Aqui no pescoço, na garganta. O chakra laríngeo, ele fala da nossa comunicação, das nossas expressões, dessa troca de não só de palavras, mas também de sentimentos, de um monte de coisa que a gente sai aí pela boca, que é o que a gente ensina, o que a gente fala, o que a gente troca, tudo isso tem a ver com comunicação, tem a ver com o chakra laríngeo. Por que que ele fica desalinhado? Porque a gente não fala, porque às vezes a gente guarda, porque tem medo da resposta da outra pessoa, da atitude da outra pessoa, vai guardando aquele sentimento, não consegue falar na hora e isso vai guardando, né? E você vai fomentando aquilo dentro de você. Quando a gente vai desalinhando, os outros pontos parece que vão desalinhando junto, né? Eles vão descendo assim e evitando então essa fluidez. Então é necessário falar, desabafar, né? É esse aqui que eu coloquei como o azul claro, que é a representação que está aqui na mesa. É necessário falar o que sente, né? E muita gente não fala porque quer realmente guardar. Esse é um grande problema, porque tem muita gente que guarda rancor, ela fica com raiva de propósito, ela não quer esquecer, então ela engole. Não é só o que a gente não fala, mas é o que a gente engole de propósito, né? Aconteceu algo comigo, eu vou guardar isso aí para sempre, até o momento que eu vou conseguir, sei lá, me vingar, né? Isso é péssimo, porque você vai guardando os sentimentos, você vai guardando esse rancor e isso desalinha você e não a pessoa, né? Então essa vingança acaba sendo muito pior e prejudicial para quem guarda do que para quem fez alguma coisa. Por quê? Quando alguém faz alguma coisa com a gente, isso é responsabilidade dela. Mas como eu vou lidar com isso, é minha responsabilidade, né? Sim. Então, eu não guardar é uma atitude minha. Ela vai ter o que é dela quando for a hora, quando os senhores do karma, os senhores do destino resolverem que assim é. Mas o que eu faço com isso, aí é problema meu. Não posso deixar que alguém atrapalhe a minha vida porque ela atrapalhou uma vez. Ela não pode atrapalhar a vida toda. E isso é uma coisa minha. Sim. Então a gente fala, a gente deixa pra lá, não guarda esse tipo de coisa que é para não desalinhar a nossa garganta, né? Desalinhando isso, vamos ter problema com garganta, vamos ter problema com tireoide, vias respiratórias de forma geral, a boca, os dentes, a língua, toda essa parte da oralidade e o fôlego, né, que a gente tem também. Então tudo isso acaba sendo prejudicado porque às vezes a gente só não quer deixar aquela mágoa sair, quer guardar, não guarda, deixa sair. Põe para fora. Então a atitude correta aqui para colaborar com o chakra é desabafar, é pôr para fora, mas sem reclamar, que a gente já viu que reclamar não é legal. Não é problema, Aí subindo
temos o próximo chakra, que é o frontal. O frontal é a questão do que eu vejo, né? Esse chakra mostra pra gente essa linha dos olhos, da cabeça, né? Dessa parte aí de cima, e fala da nossa criatividade, a nossa imaginação, tudo que a gente tem aí para fazer no dia a dia, uma forma criativa de resolver as coisas, né? Então, quando isso está desalinhado, a gente começa a já não ter mais ideias do que fazer. A gente não fica mais feliz com tanta frequência porque a gente não se entretém, né? A gente não fica contente às vezes com a nossa própria companhia porque tá ali parado, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe como resolver os problemas de forma prática, né? Porque não tem criatividade, a cabeça não está funcionando. E como a gente desalinha isso? Quando a gente não quer ver a realidade de algo, né? A gente quer ficar preso na ilusão, quer ficar preso em expectativa, né? Então, quando a gente se nega a enxergar a realidade das coisas, a gente começa a se perder, né? Não tem mais criatividade, não tem mais o pensamento lógico, às vezes começa a não ter mais o pensamento crítico, inclusive, porque está preso na ilusão do amor, da ilusão de ser quem não é, né? Em teorias de conspiração que muitas vezes a gente acaba se envolvendo. Então, quando a gente se nega a ver a verdade ou procurar a verdade, você desalinha totalmente os seus olhos, a sua visão de vida, a sua visão do mundo, né? A sua filosofia de vida também. Então, é necessário sempre buscar a verdade, né? Não ficar preso no mesmo pensamento, abrir os olhos para a situação, porque tem gente que realmente não quer ver. Não quer enxergar. Sabe que está, às vezes, numa situação ruim, sabe que o trabalho é ruim ou a relação é ruim, mas se nega a ver porque é doído, né? Às vezes abrir os olhos é dolorido, mas mais dolorido é continuar na ilusão e se perder totalmente dentro de si, né? Então, vamos buscar enxergar as coisas como elas são, sem tapar o sol com a peneira. A gente vai falar do último chakra e já você vai aprender a fazer um feitiço com a Dai, ó. Vai usar uma cordinha que é para desatar nós. Desatar os nós da vida. Então, estamos no final do ano, queremos entrar em 2023 bem. Então, já um feitiço para desatar nós. Então, vamos lá, agora o chakra coronário. Isso, exatamente. É o último chakra, né? Aqui a gente tem a representação dele bem aqui em cima, o topo da nossa cabeça, né? A nossa ligação com a espiritualidade vem daí, né? Então, a gente tem ali a conexão com os cosmos, pensamentos positivos, né? Boas vibrações, é a sabedoria, é o conhecimento. Quando isso está em desalinho, a gente começa a se perder no que é realidade, no que não é, né? Começa a ficar extremamente negativo enquanto as coisas, e isso é a pior coisa que pode fazer, né? Buscar sempre ser negativo. Sempre tem um lado positivo na situação. É necessário também, que nem a troca que a gente estava falando, de começar a enxergar o copo mais cheio do que vazio, né? Desculpa. O bloqueio maior aqui é o negativismo. E não tem como. É necessário trocar, porque o negativismo, ele é uma mania. A gente tem a mania, às vezes, de ser negativo, de sempre enxergar o lado ruim da situação. É a primeira coisa que a gente vê, mas nunca tenta ir lá e buscar, olha, aconteceu tal coisa, olha o que aconteceu com essa pessoa, né? Essa pessoa fez isso, isso e aquilo. Mas qual que era a intenção, né? O que foi buscado fazer ali? O que de positivo a gente entendeu de fato, né? É o copo mais cheio. Olha, não consegui exatamente alguma coisa, mas a partir de agora eu tenho ainda mais chance de conseguir. Já tenho um pouquinho, já tenho uma evolução. A evolução aí é importante. Essa questão do enxergar positivo, ela é boa, ela é necessária e evita que a gente se perca aí nos nossos pensamentos e acabe enxergando a vida cinza, né? A gente quer sempre enxergar a vida com cores, a gente sempre quer o melhor, né? Algumas pessoas, elas são negativas de natureza, né? De tanto que elas vão fazendo esse pensamento ficar dessa forma. Ou muda, ou a vida vai ser sempre cinza, né? Não adianta, para enxergar as cores da vida é necessário achar um lado positivo em tudo. E isso é um exercício prático, é possível fazer todos os dias com qualquer situação que você vive. É possível enxergar um lado positivo em qualquer situação. Então, o exercício aqui é positivismo. Né? A gente buscar enxergar qual é o lado positivo para que esse chakra, que é o coronário, esteja bem. Exatamente. É isso? Perfeito.
Então, aprendemos aí um pouquinho sobre as posturas que deixam o nosso chakra desalinhados, né? E as posturas que podem alinhá-los. Exato. Então, agora... Voltou. Então, agora nós vamos aprender a fazer um feitiço. Um feitiço para a gente poder desatar nós. Aí vamos precisar depois da sua ajuda, viu, Igor? Em relação aí às questõezinhas aqui do programa ao vivo. Bom, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui essa corda para desatar nós. A gente vai precisar de uma corda de uns 30 centímetros mais ou menos, né? Branca, Exatamente. como essa daqui, né? Alecrim, vela branca e um óleo de coco? Um óleo de coco ou uma essência que você pode ter aí, que facilita a gente fazer o vestir da vela, né? Tá. Esse vestir da vela, a gente passa um pouquinho aqui. O que a gente está fazendo? A gente está preparando a vela para ela trabalhar a energia dela pra gente, né? O alecrim é uma erva que a gente usa muito na magia, principalmente de cura, né? Para afastar também os maus espíritos, as más energias. Então a gente dá uma grudadinha aqui nela, né? Com o óleo. E a gente vai vestindo a vela com um pouquinho de alecrim, tá? Que legal! Você pode colocar numa forminha também, deixar assim uma quantidade boa e ir passando nela assim para ela grudar. O óleo de coco fixa bem, né? O alecrim na vela. As essências também, viu? Às vezes a gente tem em casa de mirra, patchouli, né? Elas também grudam bem, elas também fazem essa parte. Quando a gente faz adoçamento, o mel também gruda bastante, tá? Tá. Aqui a gente só vai fixar, tá bom? É a partir de aqui que a gente começa a fortalecer os nossos pensamentos, tá? Então ela pegou a vela branca, a gente passou o óleo de coco e colocou o alecrim sequinho, desidratado, para fixar na vela. Exatamente, tá? E fixou agora a vela no castiçal. Antes de acender a vela, nós vamos preparar aí a ideia do que a gente precisa tirar da nossa vida. Então a gente pega uma cordinha realmente grande para conseguir dar 7 nós, né? A gente sempre usa esses números sagrados, o 3, o 7, né? Para poder fazer os nossos pedidos. Aqui eu tenho já os nós prontos, né? Para mostrar Feitos. como é que fica, tá? Então ele grandão aqui, ó, acaba ficando bem pequenininho, né? De tanto nozinho que a gente dá. Esses são os nós que a gente vai pensando o que a gente quer tirar da nossa vida. Podem ser tá? várias questões? Várias questões, tá? Você pode ir pensando no que você quer tirar da sua vida. Olha, o nó é aquilo que está prendendo, aquilo que não está soltando, que você não consegue resolver, uma coisa que já está aí, ó, perdurando já faz, né, um tempo aí para te incomodar, né? Então, antes de acender a vela, primeiro você vai pensar, ou pode até anotar aqui do ladinho, né? Quais são esses pontos da vida que precisam de abertura, tá? Então, você vai pensando neles e deixa eles preparados aqui. Quando você finalmente acender a velinha, esse aqui pode hoje? Acender a velinha? Pode, claro. Quando você acender a velinha, você que já tem uma ideia de magia, que já conhece um pouquinho, pode puxar um círculo de proteção, tá? Chamando os quadrantes, mas quem não tem muito trabalho com magia, com bruxaria, é uma pessoa que só trabalha com a espiritualidade, com a fé, você pode imaginar aí um círculo de proteção aí do seu lado para concentrar. Você vai imaginar uma luz aí fazendo círculo em você, no ambiente que você está para te proteger, tá? A partir daqui, você vai dizer para essa vela, olha, eu acendo essa vela para ela iluminar os meus pensamentos, iluminar os meus pedidos, né? E iluminar a minha mente, clarear as minhas ideias e a partir de agora vai também o poder do fogo transformar os meus problemas em resolução, ok? É com essa vela acesa e você olhando diretamente ali no fogo da vela que você vai deixar bem claro qual é o motivo que você está desatando esse nó. Eu tiro o nó da minha vida que atrapalha minhas questões financeiras. Tá? Eu tiro o nó da minha vida que atrapalha a minha vida sentimental. Eu tiro o nó da minha vida que atrapalha, né, que eu não consiga seguir em frente após um final de relacionamento. Né? Eu tiro o nó da minha vida
que atrapalha a minha saúde. Eu desato o meu problema com alguma coisa. Você vai deixar bem claro para o universo, falando na frente dessa vela, por que é que você está quebrando o nó, tá? É importante quando você está fazendo o nó, não deixar ele completamente preso. Porque senão não vai conseguir soltar com Exatamente. facilidade. E a ideia é você soltar com facilidade, porque assim você ensina a sua mente que esse nó já não pertence mais a você, tá? Então também é uma forma da gente ir condicionando a nossa mente, assim a gente vai mudando a nossa energia. Então vai tirando, olha, esse é o último nó, esse aqui vai soltar todos os meus problemas, tá bom? Aí, se você tiver na sua casa um pires, se você tiver algum lugar que você possa fazer a queima, aqui eu não vou fazer por causa da fumaça, tá, Du? Mas o ideal é você soltar todos os nós da tua vida, tá? Queimar na chama dessa vela. Deixar queimando. E deixar queimando em algum lugar, tá? Isso aqui depois você coloca lá pra fora de casa, deixa queimar sozinho, ele vai virar cinzas, as cinzas você pode enterrar em algum lugar, né? Ou soprar em algum lugar bem longe, tá bom? Melhor ocasião para fazer lua minguante? Lua minguante, sempre. Olha, para fazer feitiço que vai mandar embora, que vai mandar para longe, que eu não quero mais, que eu quero que mingue, que vai diminuindo, que vai se resolvendo, então é o momento de jogar fora. Então, lua minguante, melhor momento para fazer feitiços de banimento e de quebra, soltura de nós. Perfeito.